Bem, pessoal, vamos lá para mais uma aula, dando continuidade ao conteúdo de eletricidade, tá? Agora, nesta aula, nós vamos ver campo elétrico, tá? Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então, vamos lá. Vou começar primeiro pelo campo elétrico. Tá, pessoal, diz o seguinte, olha. Semelhante aqui como a gente tem na Terra a força gravitacional, tá? Essa força que está sempre atraindo todos os corpos para o centro da Terra. Em campo elétrico também, todas as cargas que possuem, todas as cargas elétricas, eles possuem um determinado campo, tá? Eles possuem um determinado campo. Aí nós temos aqui, ó, eu tenho aqui uma carga aqui, uma carga negativa, tá aqui o sinal, e temos o seguinte, olha. Quando eu aproximo uma carga positiva dessa carga negativa, a força é de atração. Nós já vimos lá na aula anterior que positivo com negativo é força de atração. Quando eu aproximo esse objeto que está carga negativa, que tem carga negativa, dessa outra carga negativa, vai acontecer, a força será de repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem, não é isso? E aí a gente temos o seguinte, pessoal. Para a gente entrar lá o vetor campo elétrico, nós vamos precisar esse campo elétrico, essa carga exerce sobre essa área aqui, ela ficou definido como: você vai pegar a força elétrica, tá? E dividir pela carga elétrica. Aí você vai encontrar esse campo elétrico, tá? Que é dado em Newton por Coulomb. Ou seja, o módulo como campo elétrico é um vetor, quando vem essa palavra vetor ou essa setinha sobre a letra, pessoal, você já sabe que é um vetor. Ela passa três informações. Primeiro, intensidade, o módulo, tá? Direção pode ser horizontal, sentido ou na diagonal. Direção horizontal e vertical ou diagonal, corrigindo, né? E por fim o sentido. O sentido é o que? O sentido, nós temos para cada direção dois sentidos. Se a direção está na horizontal, o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Então nós temos aqui, ó, as características de um campo elétrico são esses três. A intensidade é o valor numérico, tá? Que a gente vai encontrar fazendo essa continha aqui. A direção é a mesma da força elétrica, tá? Que faz ser horizontal, vertical ou na diagonal. E o sentido mesmo da força, ou seja, se a carga, se Q for positivo, contrário da força elétrica, o que vai acontecer? A carga se Q for negativo. Então, um exemplo aqui, ó. Suponha, por exemplo, que a intensidade do campo elétrico de uma força determinada região do espaço seja de 100 Newton por Coulomb. Isso aqui é o campo elétrico, tá? Se uma carga de prova de 5 Coulomb, ó, sem sinal, ou seja, é positiva, for colocada nesse local, atuará nela uma força elétrica cuja intensidade é calculada do seguinte modo. Então, ó, dessa fórmula aqui eu posso calcular a força elétrica. A força elétrica é igual a quem? Ao campo elétrico vezes a carga, não é isso? Vou ter F duas vezes, considere esse outro, não é isso? Então a força elétrica vai ser quem? É o campo elétrico vezes a carga. Então a força elétrica será de 200 newton. Agora a orientação do vetor campo elétrico, pessoal, preste atenção para isso aqui, olha. E eu tenho uma carga de prova, vai aparecer duas cargas, tá, pessoal? Vamos ter uma carga pontual, tá? E uma carga de prova Qzinho, tá? Se essa carga que vai gerar esse campo elétrico for positivo e eu aproximar essa carga elétrica positiva, o que vai acontecer? A força elétrica será de afastamento, tá? E o campo elétrico será de afastamento. Agora, nessa segunda situação aqui, a carga elétrica é a mesma, é positiva, só que a carga de prova é negativa aqui, ó, é negativa. Acompanha aí, o que vai acontecer? O campo elétrico
é de afastamento, só que a força elétrica é de aproximação. Vamos agora para cá. Agora vamos trocar a carga de prova positiva por uma negativa. O que vai acontecer? Quando eu aproximo o campo elétrico, uma carga de prova positiva de outra carga negativa, o que vai acontecer? Campo elétrico e força elétrica terá sentido de aproximação com a carga pontual. Agora eu tenho essa carga pontual negativa, tá? E aqui eu aproximo uma carga de prova negativa. O que vai acontecer? A força elétrica será de afastamento e o campo elétrico será de aproximação da carga pontual. O que a gente vai poder concluir? O seguinte, pessoal, que cargas positivas, tá, vai gerar campo elétrico sempre de afastamento, tá bom? E carga negativa vai produzir campo elétrico sempre de aproximação. Aqui observa as setas, tá? Quando eu aproximo duas cargas pontuais de sinais diferentes, o que vai acontecer? Essas linhas de forças, isso aqui é chamado de linhas de força, vai sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Quando essas cargas pontuais são de mesmos sinais, as linhas de força que vão acontecer irão se repelir, não irão se tocar. Já a força elétrica, pessoal, a força elétrica vai depender do sinal da carga, tá? Da carga de prova e da carga pontual. Se as duas cargas forem de mesmos sinais, a força elétrica será de afastamento. Se as duas cargas de afastamento e repulsão. Agora, se as duas cargas forem sinais contrários, como é este exemplo aqui e esse outro exemplo aqui, a força elétrica sempre será de aproximação, de atração. Então, ó, força elétrica depende do sinal das duas cargas, não é isso? Para a gente poder analisar, mesmos sinais, força de atração, o mesmo sinal, força de repulsão, mesmos sinais de atração. Campo elétrico não, sinais por cargas positivas vai produzir linhas de campo elétrico de afastamento. Cargas elétricas negativas vai produzir campo elétrico de aproximação, como estes exemplos aqui. Então, como é que nós podemos definir o campo elétrico? O campo elétrico é definido como? É a constante eletrostática, não é isso? Vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Este aqui é a definição do campo elétrico. Por que ele é definido assim? Porque definiu o seguinte: quanto maior é a distância do campo elétrico, do ponto analisado, pessoal, menor será o campo elétrico. Por exemplo, se eu colocar um ponto B bem aqui, quem é que vai ter maior campo elétrico? É o ponto B ou é o ponto P? Pela equação aqui, ó, é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer o seguinte: quanto menor a distância, maior o campo elétrico. Então, o campo elétrico em P será maior que em P, não é isso? Então, o campo elétrico vai depender de três fatores, ó, que são da carga elétrica da fonte, não é isso? Da fonte do campo, que é a carga pontual, da distância em que o ponto considerado está da fonte, tá? E do meio. Geralmente a gente utiliza a constante eletrostática do meio, tá? A do vácuo, por exemplo, nós utilizamos direto. E o vetor campo elétrico não vai depender da carga pontual, e sim da carga de prova, e sim da carga da fonte do campo elétrico, tá?
E essa aqui, pessoal, é o gráfico do campo elétrico. É o seguinte, em relação à distância. Quanto maior a distância, o que vai acontecer, menor será o campo elétrico, tá? Se aqui nós temos uma distância x2, aqui eu vou ter o campo elétrico é 2. Se aqui eu tenho a distância x1, aqui eu vou encontrar quem? O campo elétrico é 1. Ou seja, quanto menor a distância, maior será o campo elétrico. E para resolver do mesmo jeito, pessoal, observe que eu tenho aqui um campo elétrico de 9 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Aqui eu tenho uma carga e aqui eu tenho um campo eletrostático do meio, tá, pessoal? Aparece essa palavra PC, menos 4 PC, é picômetro, tá? Esse P, pessoal, ele é igual a 10 elevado a menos 12, tá? Veja que eu substituí ele aí por 10 menos 12, tá? Agora eu vou colocar aqui na equação, tá bom? Como eu quero a distância, que é a fórmula, mas como eu quero a distância, eu organizei, trouxe logo o d quadrado para o primeiro membro e coloquei o e no lugar do d. Pronto, está aqui, substituí os valores. Aí eu multipliquei o 9 vezes 4, encontrei 36. E aqui usei multiplicação de potência mesma base, subtraí os expoentes. Na sequência eu dividi 36 por 9 e subtraí os expoentes, porque as potências são de mesma base. Na sequência eu tirei quem? A raiz quadrada, porque tem esse expoente. Eu tirei a raiz quadrada aqui, tá? Aí ficou 2 vezes 10 elevado a menos 1. E aqui, só organizei, ficou a distância 0,2 metros de 20 centímetros, tá? Potencial elétrico, tá? E energia potencial. Opa! Tá curtindo aqui. Então, pessoal, o potencial elétrico diz o seguinte: é uma grandeza escalar que mede a energia potencial elétrica existente em um sistema por unidade de carga, tá? Ou seja, todo corpo, eles possuem um determinado potencial elétrico. E dentro dessas cargas, o que faz essas cargas se mover? Eles mover com aquelas forças que nós estamos calculando. É uma energia potencial eletrostática, tá, pessoal? O potencial elétrico é calculado por quê? Em energia potencial dividido pela carga elétrica, tá? E o potencial elétrico ele é dado em volt, tá? Então nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui a fórmula da energia potencial elétrica. Nós vimos o seguinte, aqui a forma de calcular o potencial elétrico, tá? Que é energia potencial dividido pela carga. Eu vou descobrir o potencial de cada um. E a energia potencial é descobrir a energia que cada carga dessas daqui possui. Então, é quem? A equação é a constante eletrostática vezes a carga pontual, vezes a carga pontual vezes a carga de prova dividido pela distância, tá? E fazendo as relações entre potencial elétrico e energia potencial, tá? Nós vamos chegar a essa outra equação de calcular a energia potencial, que pode ser quem? A carga vezes o potencial elétrico, tá? Então nós vamos chegar à conclusão que a energia potencial, que o potencial elétrico é o que? É uma propriedade do campo elétrico, tá? Aí fazendo todas essas jogando, misturando essas equações aqui que nós vimos anteriormente, nós vamos ter o seguinte, que o potencial elétrico vai ser igual a quem? A constante vezes a carga dividido pela distância. Tudo isso aí nós temos as definições de cada letra, o nome delas, tá? E suas unidades.
E nós temos os gráficos representativos do potencial elétrico quando a carga é positiva, tá? E o gráfico do potencial elétrico quando a carga for negativa, tá? E o potencial elétrico resultante, pessoal, como aqui eu tenho 3 cargas, é o seguinte, vamos falar que o potencial é resultante, vou calcular o potencial de cada carga e depois somar, tá? Somar todos, aí eu vou encontrar o potencial elétrico resultante, tá? E se eu quero saber a diferença de potencial entre essa carga positiva A e essa carga negativa B, eu calculo o potencial elétrico de A, o potencial elétrico de B, e daí eu calculo a diferença utilizando essa equação, tá bom? E dessa equação eu vou encontrar a diferença de potencial elétrico. Geralmente a diferença de potencial elétrico vai se representar pela letra U. Bom pessoal, até a próxima aula.